Ele sempre finge ser uma pessoa chata, mas na verdade é o mais inteligente de toda a escola e consegue conquistar todas as garotas. Kyota é um rapaz preguiçoso e sem inspiração. Não tem hobbies nem objetivos, assim como vocês. No entanto, ao contrário de nós, ele possui um QI que é acima de 300, o que lhe permite entrar em uma escola de elite com 100% de sucesso. Devido a algumas circunstâncias especiais, ele acabou sendo colocado na classe D, que é o equivalente ao ônibus de curta distância. Os alunos são todos idiotas. No caminho para a escola, uma senhora entra no ônibus e uma garota pede que alguém ceda o assento, mas ninguém se levanta para dar o lugar. Kyota acredita na igualdade e decide não se mexer, percebendo que uma garota também está sentada. Quando chegam na escola, Suzumi confronta Kyota por ter olhado para ela no ônibus e a ameaça. Sei pede que todos se acomodem e sugere punição se ele errar de novo. Após coincidências, descobrem que são da classe 1D e vizinhos. Os estudantes começam a fazer amizades. Primeiro, temos Yosuke, carismático e quer ser líder. Depois, tem o aluno alegre que ajuda a senhora idosa. Ela se apresenta como Kushida e, como qualquer extrovertido surdo, declara que seu objetivo é fazer amizade com todos da classe. Kyota acha que deve fazer algo legal em sua apresentação também para criar uma boa primeira impressão. No entanto, ele é mais idiota do que meu pai imaginário e acaba cantando o hino nacional russo, o que deixa os outros colegas irritados, pois eles só apoiam os Estados Unidos. De repente, a durona professora de Leite Sei entra na sala de aula e diz a todos para se sentarem. Ela começa a explicar as regras da escola. Em primeiro lugar, ninguém pode mudar de turma, e ela será a professora da sala de aula pelos próximos 3 anos. Todos os alunos ficarão nos dormitórios, e a saída do campus e o contato com o mundo exterior serão restritos. Tudo o que eles precisam, desde comida, entretenimento e mulheres, já está disponível na escola, e eles podem usar os pontos dados a eles pela escola para comprar o que quiserem. Os pontos serão distribuídos a todos os alunos no primeiro dia de cada mês, e neste mês, eles receberam uma grande soma de 100 pontos. Cada ponto equivale a 1 iene. Sai diz aos alunos surpresos que a escola julga todos com base em seus méritos, e que, só pelo fato de fazerem parte dela, eles são dignos de receber uma mesada de R$ 1.000 por mês. Mais tarde naquele dia, Kyoto vai à loja de conveniência da escola para comprar hidratante e papel higiênico para suas sessões noturnas de Lonely Boy, mas ele decide ir à cafeteria sozinho, até que vê Suzune ao seu lado, comprando hidratante e lenços de papel. Ela não está feliz por encontrar um perdedor como ele novamente, mas se apresenta mesmo assim. De repente, eles ouvem alguns alunos brigando do lado de fora, e encontram um de seus colegas imbecis brigando com alunos de outras sessões. Os alunos zombam dele e dizem que ele já é um perdedor patético, pois está na seção D e não querem brigar com ele. A ruiva age como uma garotinha e chuta um cesto de lixo em seu caminho. Mas Kyota percebe uma câmera de segurança. Então, ele decide agir bem e pega o cesto de lixo, pois sabe que o FBI já o está observando por jogar Minecraft com crianças. Logo depois disso, Kyota e Suzune são deixados sozinhos enquanto outros alunos se tornam amigos. Suzune se recusa a ser amiga de Kyota, embora ele seja um colega solitário, e decide ir à cafeteria sozinho. Fora da classe, ele conhece Kushida e seus enormes tanques, que quer ser amiga de todos da classe. Ela acha que Kyota é muito próximo de Suzune, que é a única que ainda não se tornou amiga. Enquanto Kushina continua falando, o olhar de Kyota é desviado de seu rosto pela gravidade de sua trama. Ela pede que ele a deixe entrar em contato com Suzu, e ele decide ajudá-la porque o enredo dela é muito denso, e ele quer levar a história adiante para ver mais enredo depois. Sei está dando uma aula de história, e não se importa que metade dos alunos esteja ocupada dormindo ou assistindo a vídeos do TikTok em seus dispositivos. Suzune diz que a escola está realmente mimando seus alunos. Kyota concorda com ela, e pede que ela o acompanhe porque ele quer experimentar uma cafeteria. Ele diz que a cafeteria está sempre cheia de garotas, e que ele é muito tímido perto delas. Suzune acha que um perdedor como ele não pode convidar nenhuma outra garota, então ela fica com pena dele e o acompanha. Eles encontram uma mesa vazia, e Kyota tenta fazer com que ela pense que eles parecem um casal. Mas Suzune simplesmente o encara com um olhar de morte e o cala. Logo depois disso, Kushida chega à mesa e se senta, mas Suzune se levanta imediatamente ao vê-la, pois está com ciúmes de seus petroleiros. Ela se prepara para sair, dizendo a Kyota que agora ele tem outra pessoa para lhe fazer companhia. Kushida a interrompe e pede para fazer amizade com ela, mas Suzune se recusa e diz para ela deixá-la em paz. A Suzune está se preparando para o próximo ano, porque ela não quer que sua estupidez passe para ela. Suzune começa a se afastar e Kushida fica desapontado, então Kyota decide acompanhá-la de volta ao seu quarto. No caminho, Kushida encontra uma garota chamada Hanami, da seção B, com quem havia feito amizade há poucos dias. Kushida então começa a falar sobre o sistema de pontos, e como isso mexe com seu senso de dinheiro, porque ele parece ainda menos real em NFTs e criptomoedas. Ela acha melhor comprar só itens importantes, e Kyota comenta que Suzune fazia o mesmo. Kushida pergunta se ele é próximo o bastante para ir às compras com ela.
Ele diz que foi coincidência, mas ela não acredita. As aulas continuam normalmente e Sai é indulgente, não importa o que façam. Enquanto isso, os alunos gastam todo o dinheiro, confiantes de que receberão 100 pontos todo mês. No entanto, quando chega maio, todos ficam chocados quando descobrem que não receberam nenhum ponto neste mês. Logo, Sai entra na sala de aula e um aluno lhe diz que ainda não recebeu seus pontos. Ela diz a ele que os pontos já foram distribuídos e que a classe deles não foi esquecida. A razão pela qual nenhum deles recebeu pontos é porque são todos idiotas de nível mais alto que não são dignos deles. Sai sorri enquanto conta todos os incidentes de indisciplina em sua classe e diz que essas ações são a razão pela qual eles receberam 0 pontos, apesar do choque que receberam há apenas alguns minutos. A maioria dos alunos se esquece disso assim que vai para a piscina em seu período livre. Enquanto Kushida e as meninas se divertem na água, Kyota apenas observa o desenrolar da trama à distância. Suzune chega e se senta ao lado dele, e ele comenta que a vida deve ser fácil para os idiotas que conseguem esquecer o que aconteceu. Coisas sérias tão rapidamente. Ela então fala sobre o sistema SUH, que Sai havia acabado de explicar na aula. De acordo com ele, todas as turmas recebem pontos em tempo real, e a turma D tinha 0 pontos, enquanto a turma A tinha 940 pontos. Quando a aula começou, eles tinham 1000 pontos de classe, mas agora tem 0. Ela bateu palmas para seus alunos estúpidos, porque nenhuma turma na história da escola havia estourado todos os seus pontos em apenas um mês, e esse era um novo recorde de queda mais rápida. Sai não revelou muitos detalhes, mas há oportunidades de ganhar pontos. Se a turma conseguir superar a classe C, poderá subir de nível. A primeira chance vem com os exames de meio de semestre. Se todos passarem, ganharão 100 pontos. No entanto, há um grande risco. Qualquer aluno que não passar será expulso imediatamente. Kyota acha que, se quiserem ganhar até mesmo alguns pontos de classe, todos devem mudar seus hábitos e estudar muito. Suzune concorda com ele e começa a olhar para o corpo de Kyota. Ela quase cai na armadilha da sede dele quando Kushida os interrompe e a convida para nadar com o resto das meninas. Sozun não quer fazer nada com ela e simplesmente se afasta. Depois disso, o líder da turma, Yosuke, que é um imitador do Capitão América, reúne todos e fala sobre como eles precisam se sair melhor. Ele planeja organizar uma sessão de estudo em grupo, mas a pseudo-ruiva irritada, que provavelmente será reprovada, se recusa a se juntar a eles. Logo depois disso, aqueles que gastaram todos os seus pontos estão implorando e pedindo emprestado aos amigos. Sozun pergunta a Kyota se ele está livre e o convida para almoçar com ela na cafeteria. Ela lhe oferece o almoço especial e espera que ele dê uma mordida antes de lhe dizer que precisa que ele faça algo por ela. Suzune diz que Sudo e outros 2 membros teimosos da turma se recusam a participar da sessão de estudos. Ela não se importaria se fossem expulsos, mas quer ajudá-los pelo bem da turma. Não quer que ninguém seja reprovado e volte com um AK-47, pois valoriza sua vida. Kyota se surpreende, mas Suzune diz que ele, após comer o almoço que ela comprou, tem uma dívida e deve convencer Sudo e os outros a. Kushia não quer entrar no grupo de estudos. Ela dá os contatos e vai embora. Kyota fica feliz por conseguir o número de uma garota. Sem opção, ele pede aos 3 fracassados para participar da sessão, mas todos recusam. Kyota pede ajuda a Kushida e liga para o quarto dela. Ela acabou de sair do banho e pergunta se ele quer fazer uma chamada de vídeo. Ele ignora a armadilha da sede dela e lhe diz que ela foi escolhida como embaixadora da boa vontade da turma. Ele lhe conta o plano de Suzumi e Kushida promete ajudar, mas ela também quer fazer parte do grupo de estudos. Ela então dá a Kyota seus detalhes de contato e faz com que os 3 idiotas concordem com a sessão de estudo em poucos minutos. Kyota fica impressionado e conta a Suzumi sobre o sucesso da missão, mas ela o chama e diz que Kushia não vai entrar no grupo de estudos de jeito nenhum. Ele acaba conseguindo convencê-la, mas o plano do grupo de estudos fracassa quase que imediatamente. Quando o grupo começa, Suzung o chama de sanduíche idiota, o que o enfurece, e ele a agarra pelo pescoço de uma forma não perversa. Ele diz a ela que não está nem aí para os estudos, pois só quer saber de se tornar um craque nas quadras. Mas Suzune lhe diz que ele é branco demais para ser bom no basquete. Como um completo beta, Biseuto sai do grupo de estudos e leva embora os outros 2 perdedores também. Kushida diz a Suzumi que, se ela continuar a criticar seus colegas de classe, ninguém vai querer estudar com ela. Mas ela diz que não tem interesse em ensinar pessoas que têm o QI coletivo de uma parede de tijolos. Kushida a chama de cruel e declara que fará o possível para que seus amigos não sejam reprovados no teste. Suzune pergunta de cara por que ela está tentando ser uma garota que me escolhe, o que irrita Kushia, e ela foge. À noite, Kyoda está ficando entediado em seu quarto porque ficou sem lenços de papel e loção, então decide comprar alguns. Assim que sai, de repente ouve alguns barulhos vindos do lado de fora, e vê Suzune com seu irmão Manabu discutindo sobre algo. Ele diz a ela para ficar presa em uma máquina de lavar para que ele possa ajudá-la, mas ela se recusa, dizendo que também vai se tornar a próxima presidente, assim como ele.
Manabu prende Suzumi contra a parede e diz a ela para deixar a escola imediatamente, pois está envergonhado por ela estar na classe D. Kyota acha que vai testemunhar um momento de Sweet Home Alabama, mas percebe que o irmão de Suzune está prestes a bater nela. Então ele agarra sua mão no último momento e diz a Manabu para soltá-la antes de baixar a guarda um pouco. Manabu se aproveita disso e lança um ataque sorrateiro contra ele, mas Kyota se esquiva de tudo o que ele lança contra ele. Isso surpreende Manabu, que recua imediatamente e revela que conhece o segredo de Kyoda sobre como ele tirou notas de 50 em todos os seus testes. Ele acredita que Kyota é um gênio psicopata tentando fingir que é mediano, e diz a Suzune que, se ela quiser subir na hierarquia da escola, deve ficar com Kyota antes de ir embora. Depois disso, Kiona oferece um drink a Suzumi, e ela o agradece por tê-la salvado antes de elogiar suas habilidades de luta, o que a deixou ainda mais molhada. O garoto é mais velho do que o chão do banheiro público. Ela pergunta se ele realmente manipulou os resultados de seus exames para parecer mediano, mas ele afirma que foi apenas uma coincidência. Ele então pergunta se ela desistiu do grupo de estudo, e Suzune responde que será melhor para ela e para a turma, se os idiotas desistirem rapidamente. Kyota lhe diz que talvez ela tenha sido colocada na classe D, porque é muito arrogante e precisa de uma verificação da realidade. O que a faz pensar se Kyota está certo sobre ela. Vários meses se passaram depois disso, e os exames de meio de ano estão chegando. Alguns dias antes do exame, Kyota está procurando Sudo para levá-lo ao grupo de estudos de Kushida, quando o encontra brigando com alunos de outra classe. Ele está prestes a se envolver em uma briga física, mas Hanami, a garota popular da classe 1B, chega e os impede de brigar. Ela ameaça chamar a polícia se eles não pararem, e os valentões da classe 1C se afastam. Depois disso, Kyoda chama Sudo para o grupo de estudo, mas ele simplesmente responde que estudar era o objetivo dele e vai para o treino de basquete. No entanto, Kyota tem outros planos e pede a Kushida que se junte a ele. Eles encontram um aluno do terceiro ano da classe 3D e o abordam. Kyota percebeu que ele estava sem dinheiro, pois havia comprado a porcaria do almoço gratuito da lanchonete, e por isso, pediu que ele vendesse as provas do ano anterior em troca de pontos. Kyota oferece 0 pontos em troca de todas as provas do primeiro ano, mas o sênior quer 0 pontos. Não vendo outra opção, Kushida pede a ele o desconto de garota bonita, e ela o faz baixar para 15,0 pontos. Mais tarde, Kushida acha que é como trapacear confiar em questionários mais antigos. Mas Kyota diz que isso não foi mencionado em nenhum lugar do livro de regras. Nesse momento, ele recebe uma mensagem do veterano que lhe enviou um dos testes antigos. Descobriu-se que o teste era exatamente igual ao da semana anterior, e era com isso que Kyota estava contando. Ele achava que deveria haver alguma semelhança entre as perguntas, e agora suas esperanças são grandes. Ele decide distribuir os papéis para os colegas de classe apenas um dia antes do exame, e pede a Kushida que assuma todo o crédito, pois todos confiam mais nela e querem manter a discrição. Ela faz o que ele pede e entrega as perguntas a todos. Suzune duvida disso e quer perguntar a Kushida sobre o molho dessas provas, mas não tem chance, pois outros alunos se reúnem ao seu redor. Graças ao vazamento das provas, todos obtiveram uma pontuação muito maior do que a que poderiam ter. Eles se alegram por terem tirado boas notas e dão todo o crédito a Kushida, chamando-a de anjo. No entanto, Suzu sabe que Kyota é o verdadeiro mentor por trás disso, e pergunta a ele o que exatamente ele fez. Kyoto lhe conta toda a história, e ela se sente mais molhada do que a floresta amazônica. Impressionado com sua astúcia, a professora afirma que eles realmente se destacaram nesse teste, mas então, ela aponta que Suno foi reprovado no exame de inglês. Ele entra em pânico quando sai e explica que as notas reprovadas correspondem a 50% da média da turma, que era de 40 pontos em inglês, e ele tirou apenas 39. Ela diz a Sudo para arrumar suas coisas e ir embora, mas os líderes da turma perguntam se há alguma maneira de salvá-lo. Sei apenas diz para seguir as regras da escola e sai da sala. Kyota descobre algo e vai atrás dela no intervalo. Ele lembra que ela disse que tudo pode ser comprado com pontos e pergunta se é verdade. Ela confirma. Kyota queria comprar roupas de ginástica usadas dela, mas decide comprar um ponto para o teste de Sudo, para ele passar. Stay afirma que seus serviços são muito caros e que ela cobra 0 pontos apenas por uma nota. Nesse momento, Suzune chega e se oferece para dividir a conta com Kyota. Ela afirma que deixar um aluno ser expulso pode ter efeitos negativos misteriosos em sua classe, e ela quer impedir que isso aconteça. Steak aceita o acordo e diz a eles que a classe D nunca conseguiu ser promovida antes, e lhes deseja boa sorte antes de deixar o telhado. Mais tarde naquele dia, Kyota fica sabendo que sua turma agora tem 87 pontos de classe, e por outro lado, a turma 1A tem 1004 pontos. Apesar dessa diferença, Susan se recusa a desistir de seu sonho de chegar a Kyota, a agradece por ajudar Sudo, pois sabe que ela tirou menos pontos em inglês para diminuir a média da turma e ajudar os mais burros. Ele a chama de fofa e pergunta se pode comprar roupas usadas para ela, mas Susan responde esfaqueando-o com seu compasso. Mais tarde à noite, eles fazem uma festa de sucesso com Kyota, Suzune, Kushida e o Domed Trio. Kyoda reclama porque a festa é em seu quarto sem sua permissão,
mas todos os outros estão ocupados se divertindo. Kushida lhe pergunta como ele impediu a expulsão de Sudo, e ele rapidamente dá todo o crédito a Suzune. Ele diz que ela brigou com os professores e os forçou a admitir que expulsar alguém por ter sido reprovado apenas uma vez era muito duro. Ela se irrita com a história falsa dele, mas precisa aceitá-la. Todos elogiam Suzune, mas Kushida não parece feliz. Ela ajuda Kyota a limpar a festa e pergunta se ele gosta de Suzune, pois acham que são um casal. Ele diz que são apenas vizinhos, mas Kushida parece magoada e sai. Kyota parece confuso, mas de repente percebe que ela esqueceu o celular, então ele a segue para devolvê-lo e a encontra indo na direção oposta do dormitório feminino. Ele a segue até o lago, onde Kushida revela sua verdadeira cor e começa a xingar Suzune. Ela declara que odeia garotas bonitas, inteligentes e importantes como ela, enquanto Kyoda se esconde atrás de alguns arbustos e ouve como um canalha. De repente, seu telefone recebe uma notificação e Kushida percebe que ela não está sozinha e pergunta quem diabos está escondido atrás dos arbustos. Kyoda imediatamente sai em disparada. Kushida se aproxima dele com raiva e diz que, se ele a denunciar para alguém, ela dirá a todos que ele é um canalha que tentou roubar sua jaqueta enquanto ela a usava. Kyota diz que essa seria uma alegação falsa, mas Kushida agarra sua mão e a coloca sobre ela, dizendo que agora ela tem as impressões digitais dele. Ela diz que o fato de o pai de Kushida estar com frio é uma prova suficiente para mandá-lo para trás das grades nesse mundo moderno movido a feminismo. Kyota fica surpreso com a diferença de sua aparência normal e percebe que ela simplesmente tenta fingir ser simpática e doce. Ele promete manter seu segredo, e Kushida imediatamente retorna à sua personalidade alegre e o lembra de que os delatores levam pontos antes de ir embora. No dia seguinte, Kyota encontra Suzume e Kushida juntos no elevador, e Kushida age como se nada tivesse acontecido, o que aconteceu entre os dois na noite passada. Kyota quer se afastar desse psicopata e pergunta a Suzune o que ela está fazendo com Kushida. Só para saber que ela estava esperando do lado de fora de seu quarto pela manhã, forçando-o a caminhar junto. Quando saem do elevador, Suzune segue seu caminho e enquanto Kushida reclama que ela está com frio, Hanami, da classe B, aparece. Ela cumprimenta Kushida e pergunta se a turma já recebeu seus pontos individuais, mas ela se recusa. A verdade logo vem à tona quando elas vão para a aula, e Sai diz aos alunos que o sistema escolar está enfrentando problemas, então os pontos serão distribuídos mais tarde, deixando todos irritados porque não têm dinheiro. Mais tarde naquele dia, Hanami convida Kyota para encontrá-la em particular, e nervosa, diz a ele que alguém quer se confessar para ela. Ela lhe mostra uma carta que um colega de classe lhe enviou, mas ela não sente nada por ele, e além disso, não tem ideia de como rejeitá-lo adequadamente. É por isso que ela quer que Kyota finja ser seu namorado e afugente o admirador secreto. Ele não tem certeza se quer fazer parte da encenação dela. De repente, um dos colegas de classe de Hanami aparece. Ela fica com o coração partido ao ver Hanami com Kyoda, e percebe que ela é uma garota heterossexual que gosta de brincar com o joystick da natureza, e não está interessada em lésbicas. Mesmo assim, ela pede para confirmar se elas estão namorando, mas Hanami hesita. Kyoda descobriu que a garota na frente deles era a que estava tentando confessar. Ele revela que eles são apenas amigos, e diz a Hanami que confessar seus sentimentos a alguém é algo importante. Ele pede a ela que dê uma chance à garota, e se eles se derem bem, ele se interessará em assistir ao show ao vivo deles. Ele vai embora com isso, e alguns momentos depois, encontra a garota que veio confessar fugindo enquanto chorava. Depois disso, Hanami se aproxima de Kyoda e lhe agradece pela ajuda. No dia seguinte, quando Kyota entra em sua sala de aula, encontra um clima tenso e logo descobre que 3 alunos da classe 1C apresentaram uma queixa contra Sudo, alegando que ele os atacou após o treino de basquete sem provocação. Souda grita que ele fez isso em legítima defesa, mas não há provas disso. Ele alega que os alunos da classe C estavam com inveja porque ele se tornou um membro regular do time de basquete, mas ninguém parece ter a intenção de atacar Sudo. O líder da turma sugere procurar provas e testemunhas para defender Sudo. Kushida pergunta se alguém viu algo, e a garota de cabelo rosa ao lado parece nervosa. Ninguém responde. Sei informa que a audiência oficial será em uma semana, quando decidirão a punição de Sudo. A turma se volta contra ele, achando melhor expulsá-lo para não perderem pontos este mês. Suzune pergunta a Kyota o que ele acha, e ele ainda não tem uma opinião formada. Suzune acredita que, se Sudo for expulso este mês, terá um problema a menos para se preocupar, mas Kyota acha que pode haver penalidades ocultas se um aluno da turma for expulso. De repente, o líder da turma, Yosuke, se dirige a todos e diz que eles devem tentar procurar provas e testemunhas para provar a inocência de Sudo. Kushida se junta ao grupo e até convence Kyota a ajudar. Suzune, no entanto, se recusa a dizer qualquer coisa a ela e sai silenciosamente da sala de aula. Kiyoma, Kushida e Dumbo 1 e Dumbo 2 do Domitrio não encontram nada, e quando estão prestes a desistir, Hanami vem correndo até eles. Ela ouviu o resumo do evento e ficou sabendo dos detalhes por Kushida. Ela afirma não saber de nada, mas promete contar a ele se descobrir alguma coisa. Kushida está ansioso para aceitar o acordo, mas Kyota sente o cheiro de algo suspeito, que provavelmente é apenas o cheiro de Hanami se molhando.
Ao vê-lo, ela lhe diz que não vai traí-lo porque está em dívida com ele desde a última vez. Mais tarde, Kyota encontra uma mensagem no quadro de avisos digital, pedindo a qualquer testemunha que entre em contato com o líder da turma 1B. Hanami e o líder da turma 1B se juntam a ele, e dizem que já tem uma carta de uma testemunha. Honami lê a mensagem e revela que se trata de um garoto que estava envolvido no incidente com Sudo, apesar de não ser membro do clube de basquete. De acordo com a mensagem, ele era um verdadeiro encrenqueiro no ensino médio, e brigava com frequência com as pessoas. O líder da turma B acha que se o encrenqueiro e 2 outros garotos foram espancados por Sudo, ele é a reencarnação de Bruce Lee, ou eles estavam tentando incriminá-lo. Honami quer agradecer à testemunha anônima, enviando-lhe alguns pontos, mas não sabe como. Kyota tem uma maneira de fazer isso, e Hanami baixa completamente a guarda e lhe mostra seu smartphone para fazer isso. Depois disso, ela vai embora, mas Kyota percebe que ela tem mais de 2,5 milhões de pontos, e se pergunta como ela pode ter uma quantidade tão grande. Ele retorna ao seu quarto, e encontra o trio idiota, e Kushida já lá. Graças às chaves duplicadas que foram feitas, eles querem discutir as descobertas das testemunhas, mas Kyota pensa se deve chamar a polícia por invasão. Nesse momento, Sujun toca a campainha, mas ao ver os sapatos dos alunos, se prepara para sair. Kyota a detém e pede que conte o que descobriu sobre a testemunha. Suzune diz que Sakura, a nerd de cabelo rosa da classe, é testemunha no caso, e Kushida liga para ela, mas não atende. Kyota pergunta a Suzune por que ela acha que Sakura é uma testemunha, e ela revela que foi a única a agir de forma suspeita quando Kushida pediu às testemunhas que se levantassem antes. Suzune, então, faz uma observação enigmática de que, mesmo que Sakura testemunhe, e todos descubram que Sudo agiu em legítima defesa, isso não teria sentido. Depois disso, todos saem do quarto, e quando Kyota está deitado na cama, Kushida o visita novamente. Ela quer saber o que Suzune quis dizer ao sair. Eles caminham e Kyota explica que Sudo age de forma que todos o detestam. Mesmo sem provas, sua imagem negativa o condena. Kushida não gosta, mas Kyota diz que não há outro jeito. Ele diz para ela fazer o melhor se quiser ajudar Suyo, e ela promete ajudar, pois ele é amigo. Ela agradece a Kiona por seu conselho e promete conversar com Sakura a sós amanhã. No dia seguinte, Koshiya vai conversar com ela, e Kyota e Suzumi ficam por perto, como perseguidores assustadores, para ouvi-los. Sakura fica nervosa ao ouvir o nome de Sudo e tenta fugir. E quando Kushida segura sua mão, ela cai junto com sua querida câmera. Ela imediatamente verifica a câmera e descobre que ela não está mais funcionando. Ela foge, deixando Kushida para trás, para evitar se envolver, pois pode revelar segredos obscuros. Kyota sabe que Kushida é extrovertida e não ativa defesas, mesmo invadindo o espaço alheio. Mas Sakura resistiu, quase temendo o contato. No dia seguinte, Sakura pede a Kushida e Kyota que a acompanhem à loja de eletrônicos para consertar seu aparelho. Câmera. Kyota pergunta se ela realmente precisava que ele a acompanhasse, e ele logo descobre o motivo quando vê o pervertido e assustador lojista da loja de eletrônicos. Sakura tem medo de suas travessuras, e Kyota acha que é por isso que ela precisa do apoio de um macho alfa de verdade. O lojista diz que precisará de 2 dias para consertar a câmera, e pede a Sakura que deixe seu endereço e detalhes de contato com ele. Ela fica apavorada em dar seus dados para o canalha, e Kyota pega a caneta dela e preenche os dados dele. Em vez disso, ele diz ao lojista pervertido que, quando os reparos forem concluídos, ele poderá entrar em contato com ele mais tarde. Sakura agradece a Kyota e Kushida por terem vindo com ela, mas ela ainda está muito nervosa. Kushida sai para ir ao banheiro, e a atmosfera imediatamente se torna estranha sem a sua presença. Sakura então cria coragem e pergunta a Kyota qual é a melhor coisa a fazer com relação ao Sudo. Ele diz para ela fazer o que seu coração quiser, e ela diz que sente que vai se arrepender de ter ficado quieta. Kyota pergunta por que ela pediu conselhos a ele quando Kushida estava disposto a ajudar, e ela diz que é porque seus olhos não assustam. Ele entende, lembrando como os olhos de Kushida mudaram quando ela mostrou seu verdadeiro eu. Ele acha que os instintos de Sakura são como o sentido de aranha do Homem-Aranha, pois ela não confia totalmente em Kushida. Ele decide ajudar e diz para esquecer os pensamentos sobre ajudar os outros e fazer o que ela quer. Ele diz a ela para testemunhar para seu próprio bem, e ela fica grata por isso. Kushida chega logo em seguida e diz a Kyota que irá visitá-lo mais tarde. Eles voltam para o dormitório, onde Kushida mostra a única página de fã de Kyota Sakura. Embora ela pareça um pouco diferente, eles percebem que a razão pela qual ela estava tão hesitante em testemunhar a favor de Souta era porque queria proteger sua identidade. De repente, Kushida, recebe um e-mail de Sakura, e ela se dispõe a agir como testemunha. No dia seguinte, na sala de aula, Suzumi confronta Kyota por ter passado o dia inteiro com Kushida, porque ela tem a ilusão de que é sua principal B. Ela nem tenta esconder que está com ciúmes porque Kyota dá mais atenção à garota com curvas maiores. Depois disso, ela diz a ele que a audiência sobre o caso de Sudo será realizada hoje, depois da aula.
A audiência ocorre na sala do conselho estudantil com ambas as partes presentes. Manabu e o secretário também estão lá. Sai comenta que é coincidência vê-lo numa audiência tão pequena. Kiona nota que Suzune está tensa com a presença de Manabu e não mostra seu potencial. A audiência começa, e o secretário lê as declarações das partes, que dizem ter sido chamadas ao anexo e emboscadas. Sudo diz que bateu nos 3 alunos, mas foi em legítima defesa. Kyota vê que as coisas não estão a seu favor, e Suzune parece incapaz de ajudar. Não há provas da inocência de Sudo, e Manabu está prestes a declará-lo culpado. Sem opções, Kyota tenta levantar Suzune à força. Ela fica envergonhada e irritada, mas ele avisa que se ela não lutar, perderão. Suzune sai de sua fase patética e começa a interrogar os alunos feridos. Ela não acredita em suas declarações e diz que não seria possível para Sudo derrotar os 3 de uma só vez sem se machucar, e que, se eles não quisessem lutar, também não seriam tão maltratados. Os alunos da classe C continuam dizendo que Sudo os atacou primeiro, e Suzune finalmente decide chamar a testemunha deles. Sakura entra na sala na hora marcada e, embora esteja muito assustada, admite que viu os alunos da classe C atacarem Sudo primeiro. O professor da classe C não acredita nela e acha que Sakura está apenas mentindo para encobrir seu colega de classe. Ele acusa Suzune de estar tentando manipular uma garota tímida para que sirva de testemunha. Mas então Sakura declara que tem provas. Ela entrega um cartão SD contendo as fotos que ela clicou de seus únicos fãs e diz que estava no anexo que ela se prepara para um ensaio fotográfico. Ela tem uma foto em que Suho é encurralado pelos 3 alunos da classe C. O professor da classe D está em desvantagem, mas ainda finge estar em vantagem, e diz que a foto não prova quase nada. Ele aceita que a culpa também pode ter sido de seus alunos, e sugere um acordo em que Sudo seja suspenso por 2 semanas, enquanto seus alunos são suspensos por 1 semana. Kyoto sabe que esse é um negócio no nível de Saul Goodman, e pede a opinião de Susan. Ela se levanta e diz que Sudo tem um sério problema de atitude que precisa resolver, e que ele deve pensar sobre isso. No entanto, ela se recusa a aceitar que ele é culpado por esse incidente, e não aceita o acordo. Suzu declara que todo esse incidente foi armado pelos alunos da classe C, e afirma que Sudo é realmente inocente. Ambas as partes se voltam para Manabu, e tentam convencê-lo de que são as vítimas no caso, e ele diz que uma delas está mentindo. Ele anuncia que sua decisão será tomada amanhã à noite, às 16 horas, se ninguém puder fornecer provas mais concretas. Até lá, ele garantirá uma punição rigorosa para todas as partes. Depois disso, Suzune segue seu caminho porque não tem intenção de perder esse mini-drama de tribunal. Sakura pede desculpas a Kyoda, dizendo que, se ela tivesse se apresentado logo no início, as coisas teriam acontecido. Já foi melhor. Nesse momento, Manabu e sua secretária aparecem e provocam Kyota, dizendo que ele achava que tinha vindo aqui hoje com alguma estratégia. Ele responde que não está jogando xadrez nem damas. Manabu então se volta para Sakura e diz que se ela não puder provar o que disse antes, isso será considerado uma mentira. Ela está nervosa, mas quando Kyota diz que acredita nela, Manabu de repente concentra toda a sua atenção nele, e lhe dá a boa e velha batida na parede, antes de perguntar se ele pode provar que a garota está falando. No dia seguinte, Kyota e Suzune buscam provas da inocência de Sudo. Eles vão ao anexo da briga, e descobrem que não há câmeras. Suzune tem uma ideia e fica para testá-la, enquanto Kyota volta à sala, onde Sakura está sozinha. Hoje cedo, ela recebeu comentários de um perseguidor que disse conhecer sua identidade. Ela estava com medo, e depois encontrou muitas cartas em seu armário, algumas das quais tinham suas fotos de quando ela estava no mercado. Sakura estava sem saber o que fazer, e desmoronou ao perceber que estava em apuros. Kyoto percebe que ela parece tensa, e lhe diz que ela não precisa testemunhar hoje, portanto, deve relaxar. Ele afirma que Sudo e sua turma estarão seguros graças a ela, e pede que ela o procure se precisar de ajuda com qualquer coisa. Sakura se sente mais confiante depois de ouvir suas palavras, mas quando ela está prestes a compartilhar seu problema com ele, Kyota recebe uma mensagem de Kushida sobre a investigação. Ele pede desculpas a Sakura e promete ouvi-la mais tarde. Ela sorri e diz que está tudo bem, mas ele percebe algo estranho nela. Kyota então vai ao anexo, onde os 3 garotos feridos da classe C chegam porque receberam uma mensagem de Kushida sobre a armadilha da sede. Kyoda lhes diz que Kushida não virá e que foi ele quem os chamou aqui. Os garotos não têm interesse em interagir com outro homem e simplesmente dizem a ele que Sudo foi quem instigou o ataque. Portanto, ele deve receber sua punição. Eles começam a sair, mas Suzune os impede, dizendo que, se saírem agora, vão se arrepender pelo resto de suas vidas. Eles também não pretendem ouvi-la, então Suzune aponta para uma câmera de segurança na parede, o que os deixa assustados. Um diz que, se as câmeras estavam aqui, Suzune já tem prova de que atacaram Sudo primeiro, e que ela não deveria fazer jogos mentais. Kyoto responde que, mesmo com prova, Sudo os agrediu, o que é crime, então não podem usar as imagens livremente. Ele afirma que Sudo será punido levemente, mas os 3 serão expulsos por mentir e envolver o presidente do conselho estudantil.
Nela, Kyoda afirma que a escola está testando-os para ver como resolveram o problema, e é por isso que a administração ainda não disse nada a eles. 2 dos garotos se quebram e temem ser realmente expulsos. Eles querem admitir que mentiram e esperam que a escola seja branda com eles, mas seu líder não é um delator. Suzun lhe dá uma ideia para salvar as 2 turmas, e Kyota acrescenta a isso, dizendo aos meninos para retirarem suas queixas, pois assim, ninguém seria expulso. Punido, o líder liga para seu chefe para obter instruções, mas Suzung pega seu telefone e diz para ele crescer e parar de depender de seu sugar daddy para tomar todas as suas decisões. Ele está prestes a bater nela, mas então vê a câmera e para. Os outros garotos conseguem convencê-lo a recuar, e por fim, retiram sua queixa. Depois disso, Kyota vai se encontrar com Hanami, que comprou as câmeras de segurança para ele, já que ela lhe devia uma. Ele promete devolver os pontos emprestados. De repente, recebe uma ligação de Sakura pedindo ajuda, mas a ligação cai. Kyoto tenta retornar, mas Sakura é encurralada por seu perseguidor, o lojista da eletrônica. Ele diz que vai levá-la e trancá-la no porão, e Sakura percebe que está perdida. Ela cai no chão e se lembra de como Kyota prometeu ajudá-la se ela estivesse em apuros. Ela corre em direção ao telefone, mas o lojista a pega e a prende no chão. Mais uma vez, ele está prestes a fazer o que quer com ela quando, de repente, Kyota chega e clica sua foto enquanto ele assedia a garota. Ele diz ao lojista que amanhã estará em todos os noticiários, e que parece ser o tipo de pessoa que vai ser o B de alguém. Quando o jogam na prisão, o homem tenta fugir, mas Hanami já está lá com os agentes de segurança que o prendem. Apesar disso, ele continua reclamando que é fã de Sakura e diz que ela gosta muito dele. Ela o repreende e diz que ele não é seu fã, e que não quer respirar o mesmo ar que ele nunca mais. O homem se irrita e começa a xingá-la, enquanto os policiais o arrastam para longe. Hanami os acompanha para tratar das formalidades, e Kyoda informa a Sakura que ele foi capaz de rastreá-la porque é um canalha, e rastreia todas as garotas cujos detalhes de contato ele tem. Ela começa a se queixar de como é patética, mas agradece a Kyota por ajudá-la, e promete ter mais confiança em si mesma a partir de agora. Enquanto isso, Sei chama Suzune ao teto, para lhe perguntar como ela fez os meninos da classe C se afastarem. Ela não conta os detalhes, nem diz de quem foi a ideia. Sai deixa ela guardar segredos, mas aconselha que, se quer chegar à classe A, deve entender quem Kyota realmente é, antes que seja tarde. Suzune pergunta o que quer dizer, e Sai questiona se não acha estranho Kyota ajudar a todos, enquanto esconde suas verdadeiras habilidades. Ela diz que, de acordo com a escola, a classe D é o lugar para todos os casos defeituosos, e entre eles, Kyota parece ser o mais quebrado e defeituoso. Por outro lado, Kyota está voltando para sua classe quando se depara com Manabu e sua secretária. Manabu o informa que os meninos da classe C retiraram suas queixas, e acha que essa foi a maneira de Kyota provar que Sakura não estava mentindo. Kyoda não precisa de nenhum crédito, e diz que tudo foi planejado por Suzune. Manabu, no entanto, acha que ele é inteligente demais para ser deixado sozinho, e lhe oferece um cargo no conselho estudantil. Kyota simplesmente recusa a oferta, dizendo que odeia se esforçar mais do que o mínimo necessário. Manabu aceita sua decisão, mas lhe diz que não vai desistir dele. Ele vai embora, e Kyoto percebe que Suzumi estava presente o tempo todo, e ouviu tudo. Eles partem juntos para seus dormitórios, e enquanto esperam no cruzamento, Suzum pergunta se ele a manipulou para criar um plano para usar câmeras de segurança falsas. Kyota diz que não entende do que ela está falando, e segue em frente, mas ela o detém porque ainda não terminou. Ela quer saber qual é o objetivo dele, e ele responde que só quer viver sua vida escolar em paz e ajudar os amigos. Suzu diz que isso é besteira, pois ele não é do tipo que ajuda ninguém. De repente, as palavras dela lembram Kyota de uma memória traumatizante da infância, quando ele estava em uma instalação estranha com outras crianças de sua idade. Seu amigo teve um colapso repentino, e começou a ter uma convulsão, e ele o observou friamente. O rosto de Kyoto escurece de repente ao se lembrar disso, e ele diz a Suzu que a ajudará a entrar na classe A como ela quiser, mas que ela não deve se intrometer no passado dele. Enquanto isso, o líder da classe C se encontra com os 3 garotos feridos envolvidos no incidente com Sudo. Foi ele quem os instruiu a preparar a ruiva para a expulsão, e não está feliz com o fracasso deles. Logo começam as férias de verão, e Suzune passa o tempo todo estudando em seu quarto. Um dia, Kyota liga para ela assim que ela sai do banho, e ela continua rejeitando suas ligações. Mas ele é persistente, e a força a atender. Ele pergunta se ela quer ir à piscina com ele, e apesar de inicialmente recusar, ela acaba concordando em se juntar a ele. Quando ele diz a ela que foi para o bem de toda a classe D, Kyota denuncia que todos os garotos se transformaram em canalhas depravados, e planejam espionar as garotas. Ele sabe que, mesmo que tente impedi-los, eles agirão pelas suas costas. É por isso que ele quer prepará-los para o fracasso, e Suzune concorda em ajudá-lo com isso. Suzune se depara imediatamente com Yosuke e sua namorada, que zombam dela, dizendo que a consideraram morta porque ela não sai do quarto há um mês.
Yosuke convida Suzune para sair com eles às vezes, mas ela não está interessada em fazer amizade com ninguém. Ela diz isso, mas ainda se encontra com Kyota, Kushida e Sakura, esperando por Sudo, e o resto do trio da cúpula. Eles vêm correndo e se desculpam por terem dormido até tarde, mas Sakura aponta que eles estão vindo da direção da piscina. Ficam surpresos, pois planejavam espionar o vestiário das meninas e falar em código Morse sobre suas besteiras. Encontram Hanami e amigos da turma B, que também estão na piscina, enquanto outros se divertem jogando vôlei de praia. Neste episódio, os meninos têm uma equipe para tentar colocar câmeras no vestiário. Eles fracassam e decidem abortar a missão. Mas o líder da classe C chega com seus subordinados e ignora o sinal de trabalho em andamento para salvar o colega de equipe de ser pego por ele. Sudo corre para impedir o líder da classe C. Logo todos os chefões da escola chegam e a situação fica tensa. Por outro lado, a equipe da classe D está perdendo no vôlei de praia, e Suzune acha que é porque Kyota está distraído com todas as garotas de biquíni ao seu redor. O jogo deles é subitamente interrompido quando as pessoas começam a se reunir perto do vestiário, e todos os meninos saem para ajudar o amigo que está preso lá dentro. Até mesmo Kyoto recebe uma mensagem para chamar a atenção do vestiário e decide ajudar os meninos. Ele recorre a Suzune e a convence a subir no ponto mais alto que conseguir encontrar para fazer o discurso I Have a Dream, de MLK. O plano funcionou, e ela levou todos para ouvir seu discurso sobre subir para a classe A, dando a seus colegas a chance para fugir do vestiário. Mais tarde naquele dia, Suzumi vai até Kyota e diz que encontrou algumas câmeras no vestiário feminino. Exatamente como ele havia lhe dito antes. Ela as levou embora, e as descartou com segurança para garantir que não houvesse complicações. Ele pergunta se ela gostou da piscina, e ela responde que não gostou porque prefere estudar sozinha. Kyota não se impressiona com ela, e a empurra para dentro da piscina, sem saber que não precisa fazer isso para molhá-la. Quando ele tenta ajudá-la a sair, ela o puxa para dentro. Vingança. Mas Kushida acha que é brincadeira e começa a espirrar neles. Os amigos se juntam e se divertem à noite. Suzune recebe uma foto de Kyota e sorri, admitindo que foi divertido. Dias depois, os alunos do primeiro ano saem de férias em um cruzeiro luxuoso. Kyota conversa com Sei no teatro, e ela diz que um homem contatou a escola. Ele disse que não quer ser expulso e disse para expulsá-lo. Kyota responde que não sabe quem é, mas não podem expulsar sem motivo justo. Sai concorda e diz que enquanto ele for aluno, as regras o protegem. Mas se causar problemas, será diferente. Kyota diz que não pretende se meter em problemas. Mas Sai diz que suas intenções não importam, e que, se achar que ele é um problema, a escola acreditará nela. Ela oferece um acordo a Kyota. Se ele prometer se esforçar para alcançar a classe A, ela o cobrirá e dará roupas usadas. Como ele quer concluir o NN em maio, recusa e se afasta. Sai o chantageia, dizendo que o expulsará e ele perderá a liberdade. Kyota, furioso, agarra o colarinho dela, mas ela o encara e pede que decida ali mesmo. Ele aceita, mas avisa que ela se arrependerá de manipulá-lo. Sija sorri, dizendo que já tem arrependimentos. Fiona vai ao telhado para tomar ar, e percebe que viver simples não será fácil agora. Mas isso soa bem para alguém que vive no topo de um navio de cruzeiro luxuoso, com restaurante de primeira classe, teatro, piscina e spa. Todos os alunos estão realmente felizes por viverem no topo. As meninas estão se divertindo, enquanto os meninos observam. Dumbo está querendo confessar seus sentimentos para Kushida, e seus amigos o incentivam. No entanto, quando ele finalmente a encontra, ele apenas pede para chamá-la pelo primeiro nome. Kushida não tem nenhum problema com isso, e até o chama pelo primeiro nome, fazendo com que ele chegue ao clímax naquele momento. Sudo e Dumbo também estão motivados por verem o sucesso de seus amigos, e agora querem se aproximar de suas paixões também. Sudo quer se tratar pelo primeiro nome com Suzune, enquanto o outro quer Sakura. E Kyota já está com pena dos dois porque eles vão parar em um lugar onde até a Friend Zone parece um paraíso. Depois disso, eles vão ao restaurante e se perguntam se a comida é realmente de graça. Um garçom se aproxima e os leva para uma mesa vazia antes que eles se decidam, e um deles se envergonha ao chamar o garçom em voz alta para fazer o pedido como um bárbaro incivilizado. Um aluno da classe AUH zomba deles por não terem modos, e Sudo briga com ele. No entanto, o vice-líder da turma A, Katsuragi, impede que seu colega de classe seja rude e diz a Sudo e seus amigos: os alunos devem aprender boas maneiras se quiserem ganhar mais pontos também. Kyoda ouviu falar de Katsuragi e sabe que ele é um dos maiores talentos do grupo. Mais tarde, enquanto descansa em seu quarto pensando na oferta de Sai, Yosuke lhe faz uma visita. Ele convida Kyota para sair com seus amigos, mas parece haver alguns motivos ocultos por trás disso. Kyota fica em silêncio por um longo tempo,
e Yosuke acaba admitindo que precisa de sua ajuda para se reconciliar com Suzune. Ele acredita que se eles quiserem progredir como classe, precisam que Suzune trabalhe com todos. Kyota não está feliz com o fato de todos o tratarem como uma VPN para acessar a Suzune, mas antes que ele possa dar sua resposta, Yosuke recebe uma ligação da namorada e sai para a festa. Logo depois, Suzumi chama Kyota para a sala de sucos, pois acredita que essa viagem não é apenas uma simples férias, e que deve haver algo mais. Kyota lembra que o navio está indo para uma pensão em uma ilha que é propriedade da escola, e ele acha que algo pode acontecer lá. De repente, o líder da classe C, Ryuen, chega e se senta ao lado de Suzune. Ele elogia o plano dela de colocar câmeras de segurança falsas no anexo para salvar a pele de Suha, e começa a dar em cima dela. Suzune o repreende, mas Ryuen fica todo sensível. Ele até tira uma foto sem o consentimento dela. Ele diz a ela que vai lidar com ela da próxima vez, e começa a sair quando de repente, sua garota tomboy Ibuki aparece. Ela está chateada com Ryuen, porque ele está se envolvendo com outras garotas, mas ele não se importa com ela. Ele a chama para conversar sobre o que ela quiser em seu quarto à noite, e diz a ela para trazer proteção. Ibuki joga as mãos, mas o guarda-costas de Ryuen a detém, e depois a bate nos trilhos quando ela tenta segui-lo. Kyota tenta ajudá-la a se levantar, mas Ibuki dá um tapa furioso em suas mãos, e Suzu pensa que a classe C está prestes a entrar em colapso. Mais tarde naquela noite, Sakura chama Kyota para encontrá-la em particular, pois ela quer muito transar hoje. No entanto, quando ele aparece abruptamente atrás dela, ela se esquece do que estava dizendo. Felizmente, Kyota afirma não ter ouvido o que ela estava dizendo antes, e Sakura inventa a história da Covid, que ela só quer a ajuda dele para se dar melhor com os colegas de classe. Kyota diz que não é nada, e segura suas mãos em agradecimento. Mas Kushida aparece. Sakura se encolhe, solta as mãos de Kyota e sai correndo, deixando-os. Kushida aponta o céu estrelado, e Kyota relembra a noite em que viu seu lado negro. Ele decide ir para o quarto, mas Kushida revela seu lado sombrio novamente, e diz para ele parar. Ela segura a camisa dele e se apoia, perguntando se ele desconfia. Kyota acena, e Kushida volta ao normal, pedindo desculpas por suas explosões. Ela quer convidá-lo para seu quarto, mas ao ver seu rosto sem emoção, decide ir embora. Na manhã seguinte, Kyota na cama ouve o capitão chamando os alunos para o convés para ver a paisagem enquanto se aproximam da ilha. Ele vai até o convés e descobre que todos estão olhando para a ilha tropical para onde estão indo. Logo em seguida, todos os alunos vestem roupas de treino e esperam em filas. Sai lhes diz que logo receberão instruções sobre o que acontecerá na ilha. Ninguém poderá levar pertences pessoais para a ilha, e eles receberão um Fitbit com GPS que servirá como carteira de identidade. Sai explica que, caso os Fitbits sejam retirados na ilha, os alunos sofrerão penalidades. Suzune menciona que a escola está agindo com cautela. O professor, então, detalha que isso marca o começo do primeiro teste especial. Sobreviver por uma semana inteira em uma ilha deserta. Os alunos são deixados na ilha com apenas alguns itens básicos, e precisam se virar. Eles recebem 2 tendas grandes, uma caixa de fósforos, mochilas e protetor solar. Enquanto Yosu lê calmamente a lista dos itens que receberam, os outros alunos ficam tensos, porque nunca assistiram a um único episódio de Homem vs Selvagem, e não sabem como sobreviver na natureza. Eles também receberam 300 pontos de eventos especiais, com os quais podem comprar itens como comida, água e ferramentas para churrasco. Os defensores estão animados, mas Yosu teme que os pontos especiais virem pontos de classe. Ao ler o manual, descobre que podem perder pontos por doenças, ferimentos, poluição, faltas e crimes. Porém, também podem ganhar mais pontos ao encontrar os especiais espalhados pela ilha. Algumas garotas querem usar pontos para mais conforto, enquanto outras preferem acumular para subir na hierarquia. A namorada de Yosuke deseja um banheiro decente. Já um fã de Andrew Tate argumenta que mulheres não devem ter tratamento especial, defendendo igualdade de gênero. Isso gera um intenso debate entre os alunos sobre justiça e necessidade. Outros meninos se juntam e começam a brigar com as meninas. Kyota e Suzune percebem que o teste será mais complicado. Depois, todos vão à floresta procurar comida e um local para acampar. Suzune, desconfortável, diz a Kyota que detesta a natureza e estar perto de pessoas, e aqui as duas coisas estão juntas. Logo, fazem uma pausa, e Yosu convence o fã de Tate de que as meninas precisam separar o banheiro para se manterem saudáveis e isso só vai melhorar o desempenho deles. Depois disso, ele pergunta se alguém está disposto a se juntar a ele para procurar um local adequado para acampar. 9 alunos se voluntariam, incluindo Kyoda e Sakura, e eles se dividem em equipes de 3. Kyoda fica com Sakura e Koanji, a versão japonesa de Johnny Bravo, que é o autoproclamado auge da elegância. Kyota descobre que Koenji tem habilidades físicas muito boas e absoluta confiança em si mesmo, e ele pula de uma árvore para outra como um macaco no vermelho. Touro,
Sakura está tendo dificuldade em acompanhá-lo, e Kyota pede que ele diminua um pouco o ritmo ou eles se perderão. Konja lhe diz com confiança que não há como se perderem em uma floresta como essa, e é por isso que ele continua nadando de galho em galho. Por fim, ele deixa Kyoda e Sakura para trás, e eles se deparam com uma caverna. Sakura acha que pode ser um dos locais especiais onde os pontos de bônus são mantidos, e Kyota concorda. Ele então se lembra do que Sai lhes disse sobre os pontos especiais e os pontos de bônus. Os pontos especiais são basicamente como hardpoints da Kyoto, que somente o líder designado da classe pode reivindicar. Usando os cartões-chave especiais, eles receberão um ponto de bônus para cada 8 horas em que mantiverem o ponto de bônus, e o líder terá de reivindicá-lo novamente após o término das 8 horas. Além disso, no final do exame especial, cada turma terá a chance de encontrar o líder de outras turmas. Se acertarem, ganham 50 pontos de classe por resposta certa. Mas, se errarem, perdem 50 pontos e os bônus de pontos especiais. Kyota sabe que esse teste é um jogo de esconde-esconde com roleta russa, e que podem descobrir líderes inimigos explorando pontos especiais. Sakura vai para a caverna, mas Kyota percebe algo, e a puxa para os arbustos. Katsuragi, da turma A, sai da caverna segurando o cartão-chave. Há outro aluno com ele que acha que eles tiveram sorte de conseguir esse lugar tão cedo, mas Katsuragi ficou de olho nele assim que o viu. Do navio, ele diz abertamente ao amigo que é seu dever como líder gerenciar todos da classe A-U, mas diz a ele para ficar atento a qualquer coisa, mesmo que ligeiramente incomum. De repente, ele percebe algo estranho e se dirige para as árvores. No entanto, Kyoda e Sakura estão a salvo dele por uma pequena margem, e depois que Katsuragi sai, Kyoda finalmente solta a mão que estava no rosto de Sakura o tempo todo. Ele está aliviado agora, mas Sakura parece ter desenvolvido um novo fetiche. Depois disso, eles dão uma olhada na caverna e voltam para a aula. Nesse meio tempo, Dumbo One encontrou um acampamento adequado próximo ao rio com água limpa e muitos peixes. O local também é especial, e somente o líder da turma pode tomar conta dele. Yosu convoca uma reunião, e é decidido que eles manterão esse local como base, e também ocuparão o local especial para reivindicar um ponto a cada 8 horas. Outros alunos sugerem meios de ocultar a identidade do líder cobrindo a área. Mas então surge a pergunta: quem será o líder? Antes que alguém possa sugerir seus nomes, Kushida chama todos para uma reunião. Ela afirma que o líder deve ser alguém que não se destaque muito e seja responsável. Ela sugere o nome de Suzune para isso, e Yosuke concorda imediatamente. Sujin hesita, mas como Suono se candidata a ser a líder se ela não quiser, ela rapidamente assume a responsabilidade. Depois disso, ela toma posse do local especial, e os outros começam a montar o acampamento. Eles estão inseguros quanto a beber a água do rio, mas Dumbo One, que assistiu a todos os tipos de programas de sobrevivência no Discovery e no Nat Geo, Yosuke acredita que é completamente seguro porque parece muito limpo. Yosuke pede a Kyoto que pegue lenha e quer levar Suzune com ele. Ela não está disposta a fazer nenhum trabalho físico e entra em sua tenda. Então, ele leva Sakura e Dumbo com ele. Dumbo também quer tentar confessar a Sakura e acha que tem uma chance, mas ela o ignora. Exatamente como minha paixão me ignora. Quando estão voltando para o acampamento depois de coletar lenha suficiente, encontram Ibuki, da classe C, ferido sob uma árvore. Ela está com hematomas no rosto e mãos sujas. Dumbotu corre para ajudar, mas Kyota o segura antes de deixá-lo ir. Após verificar que não há armadilha, perguntam a Ibuki se seus colegas a agrediram, e oferecem ajuda para levá-la à classe. Ela lembra que é inimiga deles, da classe C, mas Sakura e Dumbotu insistem. No acampamento, Dumbo One mostra suas habilidades e acende uma fogueira, enquanto Kushida e algumas meninas encontram frutas na natureza. Ao questionarem se são comestíveis, Dumbo One explica quais podem comer e quais são perigosas. Sua posição na classe melhora, e depois de chamar a atenção, ele se desculpa com as meninas por se opor ao banheiro separado. Primeiro, Sudo foi chamado. Kyota se surpreende ao ver que Dumbo One é melhor do que pensava. Yosuke sugere manter ao menos 120 pontos após o evento, gastando só com comida para máxima eficiência. Esse é o limite mínimo, e acreditam que, achando comida, economizarão mais pontos. Depois disso, Kyoda vai até Ibuki, que está sentada em um canto, e diz a ela para esperar um pouco enquanto o Senado decide seu destino. Ela acredita que será expulsa, mas Kyota lhe diz que há muitas pessoas confiantes que querem ajudá-la. Kushida chega e dá algumas frutas para Ibuki, e ela fica frustrada porque todos aqui são mais ingênuos do que uma criança de 4 anos. De repente, eles ouvem Sudo gritando o nome de Komonji e correm para a sala de aula para descobrir o que aconteceu. Descobrem que ele havia fingido estar doente e saiu da ilha para se recuperar no barco. Como consequência, sua classe perderá 30 pontos. No entanto, mesmo estando doente, o narcisista decide nadar até o barco enquanto admira a beleza da lua.
No segundo dia do teste, Kyota observa os peixes e começa a se lembrar de seu passado, em uma instalação misteriosa. Quando os meninos voltam da caça aos peixes, as meninas voltam com as frutas que colheram, verificando sutilmente os papéis de gênero. Depois disso, Yosuke assume o comando e diz aos alunos para acenderem o fogo e dividirem as rações. Ao vê-lo guiar todos sem esforço, Ryoda pensa que ele é realmente o líder da classe D. Logo depois disso, ele leva Susan para explorar a ilha usando um mapa aproximado. Ela diz que não é comum ele tomar a iniciativa de explorar a floresta por conta própria, e Kyoto responde. O aluno diz que não tinha nada melhor para passar o tempo. Suzune acha que patrulhar a fronteira é perda de tempo e resistência, e ele concorda. Mas está preocupado com Ryuan, líder da classe C, mirando em Suzune. Chegam ao acampamento da classe B e Hanami mostra o local. Todos trabalham felizes, e Suzune se impressiona com a união e disciplina deles. Ela quer afirmar que a classe D e a classe B são aliadas, e quando Hanami está prestes a dar sua resposta, um garoto aparece pedindo informações. Suzune comenta que ele parece um pouco distante de todos os outros, e Hanami revela que ele é um aluno da classe C, que aparentemente foi expulso do acampamento. Depois disso, elas vão para o acampamento da classe A, e Suzune hesita em se aproximar delas. No entanto, Kyota não vai se intimidar só porque eles são da classe A e caminha em direção à caverna. Suzune o segue com relutância, mas assim que chegam à entrada da caverna, ela assume o controle e diz ao guarda que ele não pode impedi-los de entrar. Ela diz que não é contra as regras ver o que há dentro da base deles. Mas, nesse momento, Katsuragi sai da caverna com seu arco de caça. Ele diz a Suzune que ela pode dar uma olhada lá dentro, mas diz a ela para estar preparada para as consequências se tentar algo engraçado. De repente, os alunos da classe A cercam Kyota e Suzuki, segurando paus como armas, caso tentem invadir sua base. Eles não têm escolha a não ser sair e vão diretamente para a base da CIA. Aparentemente, Mio sabe como se divertir. E todos estão se divertindo muito na praia. Susan não consegue acreditar que eles compraram um barco a motor. Quando um garoto chega e diz que Ryuen quer vê-los. Ela comenta que ele parece ser um líder incompetente que fará sua classe sofrer. Mas ele responde que não deixará de se divertir só por causa de algumas centenas de pontos de classe. Suzune diz que cometeu um erro ao vir para cá, e Ryuan não vê com bons olhos suas palavras. Ela então pergunta sobre Ibuki, e ele responde que ela foi desobediente. Então ele lhe deu uma boa surra como se fosse. O homem na tenda da garota, Ryuen, abriu a porta e a expulsou. Ryuen orgulhosamente disse que usou todos os pontos no primeiro dia, então mesmo que Ibuki se aposentasse, não perderiam nada. Suzune fica enojada e diz a Kyota para voltarem. Ryuen diz para ela voltar se quiser se divertir com um homem de verdade. Caminhando de volta, Suzune comenta que as atividades da classe C os beneficiarão e se pergunta como suportarão a semana. Kyota responde que, para começar, eles provavelmente não planejaram ficar aqui a semana inteira. Agora que não tem pontos a perder, eles podem simplesmente ficar doentes e deixar a ilha quando seus recursos acabarem, e então poderão se divertir no navio. Kyota acha que esse teste tem tudo a ver com liberdade de escolha. E o método de Ryuen é uma maneira de pensar. Naquela noite, enquanto todos dormem tranquilamente, alguém abre a entrada da tenda da garota. A pessoa misteriosa rouba a bolsa de Ibuki e dá uma boa olhada nos itens que ela trouxe. Na manhã seguinte, Yosuke e Kyota são os primeiros a acordar e saem para se refrescar. Kyota pergunta a Yosuke se lidar com a turma inteira não é um saco. E ele responde que só faz isso porque quer ver todo mundo feliz. O dia passa sem nenhum evento significativo. E no dia seguinte, Kyota e Sakura partem em uma missão de ajuste de contas. Ele pergunta se ela não se importa em formar dupla com ele, pois podem surgir rumores sobre eles. Sakura não se importa com isso, pois preferiria que surgissem boatos desagradáveis e que ela pudesse culpá-lo para que namorasse com ela. Eles logo chegam à praia, que já foi a base da classe C, e a encontram completamente deserta. Hanami e o líder da classe B também estão lá, e acham que Ryuen foi um tolo por ter saído em uma explosão de glória. Kyota então pergunta a Hanami se ela sabe algo sobre Katsuragi da classe A. E ela responde que ele está substituindo o líder da classe, porque a verdadeira líder, Arisu, não pôde vir para cá por causa de sua deficiência. Ela acredita que a turma não terá problemas porque Katsuragi é perspicaz e confiável, mas seus colegas também não se divertirão. Ela explica que, enquanto Arisu é uma garota alegre com ideais reformistas, Katsuragi é um cara mais ortodoxo, e eles estão sempre em desacordo. Mais tarde naquela noite, os alunos da classe D discutem como a classe C desistiu dos testes e voltou para o navio. Kushida se aproxima de Ibuki para perguntar o que ela planeja fazer, e ela responde que ficará aqui porque não quer ver a cara feia de seus colegas de classe. Souto acha isso suspeito e confronta Ibuki sobre suas verdadeiras intenções. Ela não demora a discutir e diz a ele que não veio para cá por vontade própria e que os estúpidos colegas de classe dele a trouxeram para cá. Sudo está prestes a ficar violento, mas Yosuke o impede e Ibuku sai irritado. Na manhã seguinte, as meninas acordam os meninos antes do amanhecer.
Elas estão agressivas e revelam que a roupa íntima da namorada de Yosuke foi roubada na noite passada, enquanto ela a usava. Ela está chateada, e Kushida tenta confortá-la. As meninas acreditam que deve ter sido um dos garotos pervertidos da classe, mas elas retrucam culpando Ibuki por isso. As meninas não confiam em suas palavras e exigem que não fiquem no mesmo lugar que os nojentos ladrões de roupas íntimas. Yosu as acalma e garante que revistará as bolsas de todos os meninos e descobrirá se o culpado está realmente entre eles. Os meninos são forçados a formar uma fila, e de repente, o Dumbo 1 começa a ficar inquieto enquanto olha para dentro de sua bolsa. O Dumbo 2 percebe que algo está errado e revista sua bolsa à força, e a cueca roubada sai de lá. Dumbo 1 entra em pânico e diz que é inocente e que não sabe como a coisa foi parar em sua bolsa. Ele corre para pedir ajuda a Kiona, que diz que é difícil confiar nele com a prova que acabaram de encontrar. No entanto, ele sabe que não será tão descuidado se fizer isso. Ele sugere que Dumbo não vai simplesmente escondê-la por enquanto, mas em vez disso, ele a entrega a Kyota e foge. Kyoto as coloca casualmente em seu bolso e a roupa íntima não é encontrada. Durante a revista da bolsa, Yosuke tenta convencer as meninas de que os meninos não estão por trás disso, mas elas exigem uma revista. Dumbo 1 entra em pânico ao ouvir isso, mas para provar que é inocente, ele concorda com a exigência. Yosuke começa a revistar os garotos um a um, e Kyota percebe que está ferrado. Agora, ele se deixa inspecionar sem dizer nada, mas, surpreendentemente, Yosuke lhe dá uma bronca. Ele diz às meninas que todos os meninos são inocentes, e as manda embora. Kyota fica surpreso e pede para falar com ele em particular. Yosuke pergunta se ele roubou a cueca, e Kyota nega. Yosuke acredita e assume a custódia dos bens, dizendo que, se ele se apresentasse como culpado, haveria pouca reação, pois é o namorado da vítima. Ele pede a Kyota que o ajude a encontrar o verdadeiro culpado e garante que não é para encobri-lo. Kyota lhe deve uma e promete tentar, mas Yosuke pede que ele revele a identidade do culpado primeiro. De qualquer forma, ele quer proteger o culpado se ele for da classe deles, pois não quer que a classe inteira sofra só por causa desse incidente. Embora Yosuke tenha conseguido impedir as meninas de acusar os meninos, parece que elas não confiam mais neles. As meninas exigem que suas barracas sejam separadas e que os meninos não tenham acesso a elas. Os meninos, por serem fãs de Tate, dizem a elas para se mudarem se quiserem fazer isso e se recusam a ajudá-las. As meninas declaram que não querem a ajuda deles, mas a namorada de Yosuke pede que ele a ajude. Ele lhe dá uma escolha e concorda em ajudar, mas Suzumi se opõe. Ela afirma que, embora todos confiem em Yosuke, ele ainda é um garoto, e ela não quer deixá-lo entrar na área das meninas sozinho. Ela sugere que mais um garoto se junte a ele para mover as barracas, e acredita que Kyota é o único, confiável, além dele. Logo depois disso, Kyota e Yosuke ajudam as meninas a mudar suas barracas. Uma garota chama Yosuke para ajudar com outra coisa, e Kyota termina o trabalho sozinho. Logo, Ibuki chega, e diz que roubar a roupa íntima de uma garota é um crime imperdoável. Ela quer saber de quem Kyota suspeita, pois sabe que muitos meninos acham que foi ela. Por ser uma pessoa de fora, Kyota diz que confia nela e a elogia. Logo depois, ele vai onde encontrou Ibuki. Notou um pano amarrado à árvore com as mãos sujas dela, e cava ali, encontrando algo interessante. Depois, volta ao acampamento e senta sozinho. Suzune se junta a ele e comenta sobre seu dia difícil fazendo todo o trabalho de Meno, e ele diz que ela merece o crédito. Suzune diz que não confia completamente em Yosuke porque ele parece bom demais, e isso é um sinal de um hipócrita em potencial. Higabita então diz a ela para parar de falar sobre coisas inúteis, e pede que ela pare de esconder o fato de que não está se sentindo bem desde que chegaram à ilha. Suzune diz que está completamente bem, então Kyoto agarra seu ombro e verifica sua temperatura enquanto ela resiste. Finalmente, ela admite que não estava se sentindo bem mesmo antes de chegarem à ilha, mas ela planeja aguentar os 2 dias restantes para que a classe não perca mais pontos. No dia seguinte, o céu fica subitamente nublado, e apesar do risco de chuva, Suzune concorda em participar da equipe de coleta de alimentos. Enquanto eles estendem a rede para pegar os peixes, Kyota pergunta como ela está cuidando do cartão-chave. Ela responde que o tem consigo o tempo todo e que o esconde bem ao se misturar com outros alunos. Quando chega a hora de recuperar seu lugar especial, Kyota pede que ela o mostre a ele por um tempo, pois ele tem algumas dúvidas. No primeiro dia, quando viu Katsuragi com o cartão-chave, ele achou que era falso e quer verificar seu instinto olhando o cartão-chave de perto. Ela permite que ele o veja, e ele comenta que o cartão que viu naquele dia era de uma cor diferente. Nesse momento, o resto do grupo de caçadores chega, e Dumbo também coloca lama na cabeça de Susan, só para atrapalhar ela e Kyota. Ela fica furiosa e o joga no rio, e Kyota o salva de ter o crânio quebrado. Suzune então vai tomar um banho de cachoeira para se limpar à noite. Ela se aproxima de Kyota, tremendo e suando, e pede para falar com ele em particular. Ela o leva para as profundezas da floresta para lhe dizer que o cartão-chave foi roubado quando ela estava na cachoeira. Ele até aceita. Kyota mostra algumas expressões pela primeira vez ao ouvir a notícia chocante.
mas ele sugere manter isso em segredo por enquanto. Sendo. Sujung suspeita que Ibuki seja a ladra, e Kyoda teme que ela tenha pegado o cartão e fugido. Suzung diz a ele para ir em frente, pois ela precisa de um momento para chorar em paz, mas logo depois disso, ela vê fumaça vindo do acampamento. Ela corre de volta com pressa. Ela encontra os garotos tentando apagar o fogo, e imediatamente suspeita que Ibuki também tenha feito isso. Mas ao ver sua expressão perturbada, ela percebe que não é a impostora desta vez. Suzung descobre que alguém estava tentando queimar o manual de instruções, e as meninas começam a culpar os meninos por isso. Elas começam a brigar, e nem mesmo Yosuke consegue detê-las agora. De repente, começa a chover, e Kuchiya informa que Ibuki fugiu. Agora todos estão convencidos de que ela foi a culpada por tudo. Mas, em vez de encontrá-la, decidem procurar abrigo primeiro. Eles pedem instruções a Yosu, mas ele parece ter perdido o controle. Ele continua xingando os incidentes recentes, e Kyota o sacode para trazê-lo de volta. Yosuke assume o comando e diz a todos para protegerem suas roupas e lenha da chuva. Enquanto isso, Ibuki está no local onde foi encontrada pela classe D, e Suzune a segue até lá. Ela afirma que todos, inclusive ela, a culpam pelo roubo e incêndio criminoso, embora não tenham provas. Ibuki se faz de inocente, mas Suzune lhe dá o último aviso para devolver o que ela tirou. Ibuki joga sua bolsa no chão para que ela verifique, mas assim que Suzune se abaixa, Ibuki a chuta. Suzune mostra sua capacidade atlética e se esquiva do ataque antes de dizer que ela será penalizada por escolher a violência, mas Ibuki diz que não há ninguém para ver isso aqui, e a ataca novamente. Sujun já está fraca por causa de sua doença, e não quer revidar e causar problemas para sua turma. Além disso, no entanto, Ibuki não está disposta a dar moleza para ela, e a chuta no chão. 1. Antes de exibir o cartão-chave roubado, Suzune se levanta e diz que, se conseguir o cartão de volta, poderá analisar suas impressões digitais e provar que ela é a culpada por todos os incidentes. A Ibuki a ataca novamente, e a Suzune a reage, dessa vez forçando-a a se ajoelhar. A Ibuki então diz que tinha certeza de que foi a Suzune quem começou o incêndio, e que só queria confirmar isso. Suzune fica chocada ao ouvir isso, e percebe que Kyota deve ter algo a ver com isso. Aproveitando essa chance, Ibuki rapidamente a nocauteia e diz que ela deve concluir sua missão agora. Pouco antes de Suzune perder a consciência, Ibuki se dirige à árvore marcada e descobre que há algo estranho no local em que ela se abate. Ela ignora isso, pega um transmissor de rádio do chão e entra em contato com seu chefe, dizendo que conseguiu o cartão-chave da classe D, como ele pediu. O homem é ninguém menos que Katsuragi, que havia elaborado um plano para ganhar muitos pontos na classe por meio do teste especial. Logo depois disso, Suzune acorda embaixo de uma árvore e encontra Kyoda, que a levou para um local seguro depois de encontrá-la desmaiada. Ela conta a ele que perseguiu Ibuki para recuperar seu cartão, mas não conseguiu. Kyoda lhe diz que ela deve desistir porque sabe que ela não conseguirá aguentar por muito mais tempo, e promete lidar com Ibuki e o cartão roubado de alguma forma. Suzune não quer perder mais pontos e prejudicar seu plano de chegar a A, e Kyota lhe pergunta por que ela está tão obcecada com isso. Ela só quer o reconhecimento do irmão mais velho, e começa a chorar, culpando-se por tudo. Ela diz que, se tivesse amigos, poderia proteger melhor o cartão-chave, e Kyota coloca os dedos em seu pescoço e pergunta se ela sente necessidade de aliados. Agora ele lhe diz que ela não é forte o suficiente para levá-los a uma aula sozinha. Mas isso não significa que ela deva desistir. Ele diz a Suzune para pedir a ajuda de outras pessoas, começando por ele. Com isso, ele mostra suas habilidades em sufocar garotas travessas, tira a consciência de Suzune e a leva para a tenda do professor na praia. Ele pede a Sade que a leve ao navio para receber tratamento, e aceita que ela desista do teste. Depois disso, Kyota retorna à sua base, e todos começam a falar sobre como Suzune teve que se aposentar, e até mesmo Ibuki está desaparecida. Nesse meio tempo, Kyota conta a Yosuke a verdade sobre o roubo do cartão de acesso. Yosuke está em seu limite agora. Ele acha que, por causa da aposentadoria da Susan e do roubo do cartão-chave, as outras turmas saberão sobre seu líder, e eles perderão muitos pontos. Ele sabe que, quando os resultados forem desfavoráveis, todos começarão a jogar a culpa, e a classe se desintegrará. Yosuke diz que achava que esse teste era uma ótima chance de unir a turma e criar laços que os impulsionariam para frente. Mas agora isso parece impossível. Ele perdeu toda a esperança. Mas então Kyota diz que há uma maneira de mudar as coisas. No dia seguinte, o teste está prestes a terminar, e os professores vão até suas respectivas turmas e pedem que preencham os nomes das pessoas, que eles acham que são os líderes das outras turmas. Honami e o líder da classe B decidem não escrever nomes, pois têm pontos suficientes e evitam a penalidade de 50 pontos. No acampamento da classe D, todos limpam o lixo. Sakura pergunta a Kyoto sobre a pontuação deles. Ele apenas olha para Yosuke, que preenche os nomes dos líderes inimigos. Depois, todas as turmas, exceto a SE, se reúnem na praia, e os professores anunciam o fim do teste especial. No entanto, Ryuin aparece do nada, e diz que o teste não vai terminar sem ele. Todos ficam chocados ao ver que ele realmente ficou para trás depois que sua turma saiu. Katsuragi se aproxima dele e o agradece por sua ajuda para que a classe A ganhasse uma boa quantidade de pontos. Mas Ryuen lhe diz que agora ele verá algo mais interessante. No primeiro dia do teste especial, Ryuen se aproximou de Katsuragi com um plano e um contrato.
De acordo com o contrato, a classe C compraria algumas mercadorias e as entregaria à classe A, juntamente com informações sobre os líderes das classes B e D. Katsuragi achou que o acordo era bom, mas queria provas concretas sobre a identidade dos líderes inimigos. Ryun o convenceu de que lhe daria algumas fotos e o fez assinar o contrato. Depois disso, ele espancou Ibuki e um outro cara e os enviou como seus agentes para as classes D e B, respectivamente. Então, festejaram com os pontos restantes. E toda a classe C saiu, exceto os 2 espiões e Ryuen. Ele se escondeu na floresta e contatou um aluno da classe A que odiava Katsuragi. Contou sobre a identidade do líder da classe A e usou um ponto especial para deduzir pontos da classe. O plano deu certo quando Ibuki roubou o cartão de Suzune, e Ryuen e Katsuragi verificaram. Sem provas sobre o líder da classe B, Katsuragi recusou informações. No último dia, o professor da turma C achou Ryuan na floresta e lhe deu o formulário para adivinhar líderes. Ryuan sabia quem eram. Katsuragi e Hanami criaram representantes como líderes, e ele viu o cartão da Susan. Ryuan pensou em tirar 50 pontos de cada classe e negar os pontos que ganharam ocupando pontos especiais. Agora ele está orgulhoso na frente de todos, confiante de que ganharam o teste. O professor então anuncia os resultados do teste. Em quarto lugar, com 0 pontos, está a classe C. A turma A está em terceiro lugar, com 120 pontos. A classe A está em segundo lugar, com 140 pontos. E a classe D ficou em primeiro lugar, com 225 pontos. Ninguém pode acreditar nisso. Nem os alunos das outras turmas, nem as pessoas da turma D. Eles comemoram a vitória sem nem mesmo saber o motivo por trás dela. Até Suzun fica chocada ao ouvir isso, pois ela vê tudo de seu quarto. Depois disso, eles voltam para o navio, e Konji está lá para recebê-los de volta com todo o seu glamour. Suno está furiosa com ele por ter lhes custado 30 pontos, e Kongji mente com todos os dentes dizendo que estava realmente doente. Enquanto eles discutem, Kyoda se afasta discretamente, e Suzune corre atrás dele, pedindo que ele explique o que está acontecendo. Por outro lado, Arisu, a verdadeira líder da classe A, fica feliz ao saber que os resultados foram exatamente como ela previu. Ela acha que agora a facção de Katsuragi perderá rapidamente a influência e a classe A ficará unida sob seu comando. Ela agradece ao seu agente leal por isso, e ele corta a ligação ao ver o resto de sua classe atacando Katsuragi e zombando dele sem esconder o fato de que ele era o traidor. Hanami olha seus pontos, e o líder da classe B senta ao lado dela, dizendo que o segundo lugar é bom, mas ela vê como derrota. Ibuki vai até Ryuen para se desculpar por falhar. Após a preparação do guarda-costas, Ryuen diz que não descobriram o líder da classe D. Ele mostra o contrato assinado com Katsuragi, com termos de receber 20 e 0 pontos de cada aluno da classe A, mensalmente se tivesse sucesso. Ryuen não cumpriu sua promessa. Ryuen só queria dinheiro, e não se importava em ganhar ou perder o teste especial. Mas agora que ele perdeu o contrato por causa da classe D, ele planeja esmagá-los pessoalmente. De volta à casa de Kyota, ele mostra a Suzune o cartão-chave com seu nome. Ela pergunta como isso é possível, e ele responde que se tornou o novo líder da classe D no último momento. As regras determinam que o líder não pode ser mudado sem um bom motivo, e o fato de ela estar doente foi o motivo. É o bastante. Katsuragi e Ryuen erraram ao achar que ela era a líder, e perderam os pontos de bônus. Suzune pergunta se ele planejou tudo, e ele admite antes de explicar como. Primeiro, descobriu que Ibuki era espiã, e quebrou sua câmera para forçá-la a roubar o cartão-chave como prova. Depois, esperou a situação de Susan piorar, e subornou Dumbo com o e-mail de Sakura para incriminá-la. Ele também a enganou para que mostrasse seu cartão quando Ibuki estivesse por perto, para que ela tentasse roubá-lo enquanto tomava banho. Depois disso, Kyoda queimou o manual para lançar o acampamento no caos, dando a Ibuki a chance de escapar. Exatamente como ele havia planejado. Ela entregou o cartão a Ryuen, e também se encontrou com Katsuragi. Suzune se surpreende ao saber como ele é um grande manipulador, e pergunta como ele sabia sobre os líderes de outras classes. Kyoda diz que no primeiro dia, viu Katsuragi saindo da caverna com o cartão na mão, mas sabia que ele era um homem cauteloso. Isso o fez supor que seu lacaio era o verdadeiro líder da classe A, e que Katsuragi estava apenas tentando despistar qualquer espião da classe C. Ele sabia que Ryuen ainda estava na ilha por causa de seu transmissor de rádio. Kyoda encontrou um transmissor semelhante no local secreto de Ibuki, então ele sabia que eles estavam conectados, e que não poderia haver outro líder quando Ryuen estava presente. Quanto à turma B, Kyoto os deixou em paz, pois não vale a pena arruinar o bom relacionamento com eles por causa de apenas 50 pontos. No entanto, como já havia um espião entre eles, seu líder foi adivinhado de qualquer forma, e eles perderam 50 pontos por conta própria. Suzune fica chocada ao saber de seu plano diabólico, e pergunta a ele por que ajudou a classe deles a vencer, quando afirma não ter intenção de chegar a A. De repente, o resto da classe D aparece procurando por Suzune. Eles atribuem a ela o crédito pela vitória, pois Yosuke lhes disse que foi ela quem descobriu os líderes das classes A e C. Suzumi não sabe como lidar com a falsa glória,
E Kyota se afasta da multidão, mas Kushida, se junta a ele lá. Ela diz que Suzumi é muito popular e que a odeia porque ela não tem um lado oculto. Kyoda lhe diz que todo mundo tem um lado oculto, então não precisa se preocupar com isso. Kushida então pergunta timidamente se ele teria que escolher entre ela e Suzune, quem ele escolheria. E ele responde que gostaria de ter uma terceira opção. Ao ouvir isso, Kyoto recebe uma correspondência de Sei pedindo para encontrá-la no teatro. Ela o elogia por seu excelente desempenho no teste, e ele pede que ela lhe dê provas sobre o homem que pediu que ela o expulsasse. Ele afirma que não fará nada por ela sem provas, e Sai zomba, dizendo que sabe tudo sobre ele. E isso deve ser prova suficiente. Ela se levanta dizendo que o homem que aparentemente é o pai do Kyota, afirmou que um dia Kyoda escolheria a expulsão por vontade própria, porque ele se tornaria grande demais para a escola lidar. Ele responde que isso não vai acontecer e que não vai fazer nada que o torne extraordinário. Ele sai do teatro, e Suzune o encontra novamente enquanto tenta recuperar o fôlego. Ela lhe diz que Yosuke lhe contou tudo sobre como Kyota a usou como disfarce para seus planos. Ela pergunta por que ele fez isso, e ele lhe diz que é porque eles são aliados. Agora Suzune fica corada e ativa seu modo tsundere, dizendo que o reconhece como aliado, mas que ele não deve pensar em se aproximar demais dela. No entanto, a verdade é que Kyota não pensa nela, ou em qualquer outra pessoa como aliada. Todos são apenas uma ferramenta para ele. E ele usará quem achar útil e jogará fora quem for inútil para vencer na vida. Porque isso é tudo o que importa para ele. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo.